Quem crê nisso? Abra comigo em Josué, capítulo 6, versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei, os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do 7º dia. Rodeiem a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto e a muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Só até aí. Quem pode dar um aleluia pela palavra do Senhor? Que o Senhor possa nos encher essa noite, que possa nos capacitar, que Ele possa usar esse altar, que Ele possa tirar todo espírito que venha querer roubar a semente que está sendo liberada. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, e em nome de Jesus, aonde essa semente bater, ela vai frutificar 100 por 1. Eu profetizo isso pelo poder e autoridade no nome do Senhor Jesus. Usa mais uma vez a minha vida, esse altar, para que teu nome seja glorificado e exaltado, e toda honra, glória e louvor damos a ti. Aplauda mais uma vez a Ele, glorifica Jesus, porque Ele é bom. Existe um tempo em que teremos que sacrificar. Repitam bem forte comigo: sem sacrifício não há fogo. Não, bem forte, mas sem sacrifício não há fogo. E nós temos que entender que teremos esse tempo de sacrificar, abrir mão de algo, para vivermos o sobrenatural de Deus amanhã. Sempre será assim. Semeadura e colheita, como está lá em Gênesis 8. Você pode ver que toda vez que nós semeamos, nós colhemos. Quem pode dar um amém? Então tudo aquilo que nós sacrificamos hoje, nós colheremos lá na frente. E o povo de Israel, diante dessa palavra aqui, ele foi conduzido pelo líder Josué, o sucessor de Moisés, e experimentou na prática o que é depender de Deus. Então você imagina agora Deus falando para eles entrarem, que eles iam tomar posse da promessa de Deus, que eles iam entrar na terra prometida, e começava ali, depois que eles atravessam o Rio Jordão, e Deus libera uma palavra para eles, que eles iam tomar posse agora de Jericó. Mas só que, sendo que Jericó era uma das cidades mais fortificadas que tinha até então, com as suas altas e gigantes muralhas, e Deus fala que essas muralhas, elas cairiam ao som da trombeta do chifre de carneiro. Fala para o irmão do lado: que doidura. Tá com a trombeta aí? Dá uma rajada aí. Imagina agora Deus pegando e olhando para o Marquinhos, falando assim: ó, Marquinhos, presbítero Marquinhos, agora depois de soar a trombeta que a muralha vai cair. Mas calma aí. Aí você olha, eu fico imaginando agora o povo de Israel olhando para aquela muralha que foi construída, e ela é gigante. E é tanto que se você for hoje em Israel, você já não acha mais Jericó. Ela está ali em escombro. Não acha mais essa cidade. Cadê a grande muralha? Cadê a grande cidade? Cadê a muralha alta que tenta derrubar ou impedir você entrar nas promessas? Cadê a dificuldade? Muitas vezes nós potencializamos o nosso inimigo, e na verdade só precisa de um som de trombeta dos céus para que ele caia. E agora, a partir de agora, Marquinhos vai soar. Imagina as muralhas caindo depois do som. Vai, soe.
Agora, pensa comigo. Esse som fisicamente chegou aos nossos ouvidos, sim ou não? Mas como um som desse pode derrubar uma grande muralha? Imagina tudo isso aqui ser derrubado por causa de um som. Quem está entendendo? O povo de Israel, ele teve que entender que ele dependia agora da força de Deus. Não era uma bazuca, não era um míssil, não era uma bomba. Não, eles dependiam unicamente de um som dos céus sobre a vida deles, para que as muralhas caíssem. E eu posso ver muralhas caindo aqui essa noite. Vou repetir para que você tome posse. Eu posso ver muralhas caindo aqui essa noite. E ao soar mais uma vez das muralhas, eu queria que você, nesse som da suada trombeta, você ficasse de pé, porque as muralhas que estavam impedindo de você conquistar as promessas de Deus, elas vão cair agora, a partir de agora, porque ao soar da trombeta, não tem como nada ficar de pé. Glorifique a Ele. Fala para o irmão do lado, tudo é possível que crê, querido. Pode sentar. Deus, ele deu uma ordem a Israel. Eles mesmos dariam aquela vitória. Olha que doidura. E o povo só tinha que obedecer aquele suar daquela trombeta para tomar posse. Eu quero que você entenda algo. Quando Deus libera algo profético sobre a tua vida, o teu papel é crer. Tudo é possível ao que crê. Repita bem forte isso para o teu espírito. Tudo é possível que crê. Agora repete bem forte para a tua alma. Tudo é possível que crê. Agora para o teu corpo. Tudo é possível que crê. Quem crê nisso, aplauda Ele. Ei. Ele mesmo daria aquela vitória. Então Ele está mostrando para mim e para você que o que Ele deseja é uma obediência, um temor e um tremor a Ele. Como nós vemos em Provérbios 1:8, que esse é o princípio da sabedoria. Porque quando nós obedecemos, quando nós cremos, quando nós andamos debaixo da obediência do Senhor, do temor e tremor a Ele, da voz profética que sai do altar de Deus, nós damos passo em direção às nossas conquistas. Em Josué 6, versículo 15, 21, ele diz assim: no 7º dia, madrugavam ao redor ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, quem pode dar aleluia? Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Eu vou repetir: gritem, porque o Senhor está entregando as promessas a vocês. Porém a cidade será condenada. Repita comigo: a cidade condenada. E ele tudo que houver, somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em sua casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas. Repita bem forte: cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém toda prata, ouro,
e utensílios de bronze, de ferro, serão consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou, e os sacerdotes trocaram as trombetas, e ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, e as muralhas ruíram. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Presta atenção nisso aqui. Destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto os homens quanto as mulheres, tanto os jovens como os velhos, tanto os bois, ovelhas e jumentos. Só até aí por enquanto. Aleluia. Deus libera uma palavra falando que eles iriam conquistar, que eles iriam derrubar aquelas muralhas, que eles iriam conquistar aquela cidade fortificada. Aos olhos humanos teria que ter um exército sobrenatural para conseguir entrar numa das cidades mais fortificadas do mundo, romper o sistema de segurança, derrubar tudo aquilo dali e conquistar tudo aquilo que tinha dentro da cidade. Mas só que Deus libera algo, falando que eles tinham que destruir tudo, exigiu que eles não ficassem com nada. Repita comigo: quando Deus pede algo, um sacrifício tem que ser dado. Isso é temor, é tremor ao Senhor. Isso é obediência ao Senhor. Isso é você ouvir a voz de comando que sai do altar de Deus e você dá passo em direção a essa voz profética que está saindo do altar de Deus. Porque tudo estava condenado. Repita comigo: tudo aquilo naquela cidade estava condenado. E olha só que fala em Josué 6,18. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês tomem para si, neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Só até aí. E o que aconteceu? Nós vemos que Acã, um dos homens ali daquele arraial do exército, ele foi desobediente a essa palavra. E nós vemos que ele toma para si aquilo que não pertencia, aquilo que Deus já tinha ordenado. Ele precisava somente ser obediente à voz do Senhor, ter temor e tremor nas coisas do Senhor, aquilo que Ele tem colocado na vida, naquilo que Ele tem colocado dentro dele, dentro de nós. Assim nós também precisamos ter temor e tremor para as coisas de Deus. Não podemos tratar aquilo que é santo como comum. Não podemos tratar a graça de Deus como algo leviano. Nós temos que tratar as coisas de Deus como coisas sérias. Nós fomos separados e foi pago um alto preço para que nós estivéssemos aqui hoje. E nós precisamos manter e cultivar nossa santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Josué, capítulo 7, versículo 1 ao 6 diz assim: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Jambi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai. Repitam comigo: Ai, que estava junto a Bet-Avém, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão, espiem a terra. E os homens foram, espiaram a cidade, voltaram a Josué, lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não te fatigues ali, todo o povo, porque são poucos os inimigos. E assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, aos quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 dele e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa, se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. Por
Por causa de um, toda uma geração pagou. E muitas vezes aquilo que nós fazemos hoje, por isso que é temor e tremor, às vezes não será só nós que vamos colher, mas é essa geração que nós vimos aqui no altar. Sabe o que é legado? Legado não tem nada a ver com aquilo que você vai deixar de herança para a próxima geração, para os seus filhos. Nada de mal. Glória a Deus para aqueles que se planejam e querem deixar patrimônios, enfim, herança para os filhos. Glória a Deus por isso. Mas herança é aquilo como Josué em capítulo 24 falou. Ele falou assim: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Acã, ele desobedece tudo isso, e olha a consequência que ele toma. E olha quantas coisas nós podemos passar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. O que será, o que falarão de você na sepultura? Isso aí era um fanfarrão. Isso aí era um crente Raimundo. Crente Raimundo é um pé na igreja, outro no mundo. E nós vamos vendo que as gerações, elas aprendem muito mais com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos, do que com aquilo que eles veem, do que com aquilo que nós falamos. Então nós temos que vigiar para aquilo que nós vamos dar de passo, porque nada fica em oculto diante do Senhor. Quem pode dar um aleluia? Tudo aquilo que nós fazemos, tem alguém vendo. Por isso que nós temos que ter temor e tremor ao Senhor. Nós entendemos que aquilo que nós viemos a fazer vai impactar quem? Será que é só minha vida, ou será que são a vida daqueles também que são próximos de mim, ou as próximas gerações? Qual o legado que você quer deixar para a próxima geração? Acã perdeu tudo, muito mais que a sua própria vida. Se fosse só ele perder a vida dele, estava lucro. Ele perdeu, ele lançou fora todas as promessas que ele tinha, ele lançou fora todo o legado que ele tinha, ele foi morto, não só fisicamente, mas com tudo aquilo que ele tinha sobre ele, de herança, de legado que ele tinha, de uma palavra profética de Deus sobre a vida dele. Josué 7, 25, 26 diz: Josué disse a Acã: por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo o Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, aleluia, ainda os queimou. Fala para o irmão do lado: essa é a lei, mas a graça é mais feroz. Quem acha que a graça não é? E depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre eles um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Só até aí. Dá um aleluia. Sabe o que significa Acor? No original, no hebraico, é uma tradução muito parecida com Vale da Inquietação. Fala para o irmão do lado: você é inquietado com alguma coisa aí? Fala para o irmão do lado: você sabia que Acor significa distúrbio? Vale do distúrbio, vale da inquietação. Acor como um vale da inquietação, onde Acã e sua família foram apedrejados. Todos os seus foram apedrejados, não sobrou ninguém para continuar o legado de Acã, até porque Deus nem queria mais isso.
Mas o que Acã pegou para si, pastor? O que ele fez de tão errado? Josué 7,19 diz assim: então Josué disse a Acã: meu filho, olha o pai, olha a função de um pai. Ele chega e fala assim: meu filho, o que você está fazendo de errado? Já viu quando eu corrijo os meus líderes? É mais ou menos assim. É um tapa e depois um beijinho. Mas o pai só corrige o que ama. Se eu não esquentar mais para vocês, porque eu não amo mais. Então Josué disse: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele. Como assim? Peraí, o pai chega e fala assim: cara, renda louvores ao Senhor, cara, dê glória ao Senhor. Dê glória ao Senhor porque Ele te pegou. É mais ou menos assim. A casa caiu, Acã. E conte-me agora o que você fez. Não me esconda nada. E Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. E ele contou tudo o que ele fez. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, repita comigo, uma boa capa babilônica, e ainda uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo só dei. Acã, ele consegue pegar algo. Acã, ele consegue trazer algum despojo para ele, mas só que esse despojo não era permitido. Era algo condenado pelo Senhor. Por isso que veio essa maldição sobre Israel, sobre a família dele, sobre tudo. Mas a pergunta que eu faço para vocês, igreja: se Acã tivesse obedecido, Acã teria muito mais do que ele pegou? Todos esses quilos de ouro, prata, capa babilônica. Vocês acham que ele teria muito mais, sim ou não? Você acha que se você obedecer ao Senhor e sacrificar hoje, será que você pode colher muito mais amanhã? Quem crê nisso? Será que as coisas hoje, momentâneas, temporárias, que dão prazer para a tua carne no momento, no agora, ou vai saciar as tuas emoções de certa forma que você vai pegar agora, você acha que vai suprir algo? Pode até suprir algo na tua alma, mas vai ficar um buraco no teu espírito. Porque aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua é infinitamente maior. Os planos dele são muito maiores que os nossos. A prosperidade do Senhor não acrescenta dor nenhuma. Quem pode dar um amém? A prosperidade dele é uma bênção, é uma consequência da nossa obediência, do nosso temor, nosso tremor a Ele. Quem pode dar um outro aleluia? O problema dele assola muitos cristãos hoje. Por isso que as pedras, a Bíblia fala que estão lá até o dia de hoje. A preocupação do amanhã, os desejos da alma, os prazeres exagerados, as coisas que cada vez mais estão ali na nossa tela. O Senhor Jesus nos ensinou para não ficarmos ansiosos ou preocupados com nada disso. Como o salmista, ele diz em um dos seus salmos: aquieta, ó minha alma. Em Mateus 6, versículo 25, ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma. O que você vai comer, o que você vai vestir. Não se preocupem com a sua vida, quanto que irão comer ou beber, nem o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Acã pegou uma capa, pegou a roupa,
Será que a vida, o corpo não valia mais do que aquela roupa? Será que a vida dele não valia muito mais do que aquelas pratas? Do que aquele ouro? Por que Acã estava preocupado? Repita comigo. Desejos da alma. A nossa natureza é caída. Quem está entendendo? Por mais que nós venhamos a nos santificar, e precisamos nos santificar, quanto mais nós buscamos a face do Senhor, nós buscamos cada vez mais a face do Senhor, para de alguma forma nós fazermos calar nossa alma, nosso corpo, a nossa alma. Nosso corpo vai voltar ao pó, já contaminado lá no jardim. Por isso que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai voltar, Maranata. Quando Ele voltar, Ele vai tirar essa carcaça minha e tua aqui, e Ele vai botar um corpo revestido de glória. Quem pode dar um amém? E aí sim nós podemos conviver com Ele eternamente, porque nossa natureza é pecaminosa, nós precisamos dEle. Pode ver, mesmo ali no povo de Israel, todo aquele povo junto ali, Acã faz uma coisa dessa. Como que pode? Às vezes você vai ver, como que pode um irmão que estava aqui hoje na igreja do teu lado, amanhã está cometendo essas coisas, como Acã? Pode acontecer comigo, contigo. Aquele que está de pé, vigia para que não caia. Nós temos que estar vigilantes a todo tempo, buscando o Senhor em todo tempo, enquanto nós podemos achá-lo. Mas no final de Mateus, capítulo 6, no versículo 33, ele fala assim: mas busque em primeiro lugar o reino, a justiça, e todas as demais coisas, ou estas coisas, vos serão acrescentadas. Toda a inquietação na tua alma caia por terra a partir de agora. Que todo desejo distorcido seja repreendido pelo poder e autoridade do Senhor. Que todo desejo demoníaco caia por terra. Que toda cegueira espiritual seja curada pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Que toda cobiça seja denunciada. Que sejamos livres e libertos pelo Senhor da glória. Em João 8,36 ele fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Só temos um jeito de sermos libertos de tudo isso, de não cairmos como Acã caiu, de não virarmos um monte de entulho, de pedra, como aconteceu com Acã e toda a sua geração e toda a sua descendência. Só temos uma saída para isso, porque nossa natureza já é contaminada. Em João fala que, em 1 João fala que se nós dissermos que nós não temos pecado, já pecamos. Quem pode dar um misericórdia? Então nós já temos a alma pecaminosa. Então como que vamos ser revestidos, ou fugirmos, ou sermos curados, ou termos um escape? Somente Jesus. Não existe outra fórmula, não existe outro jeito, somente Jesus. Quem pode dar um amém por Jesus? Tudo que nós fazemos ou viemos a viver é para a honra e glória dele. O que fala lá em Romanos 11:36? Quem lembra? Olha ali, está aqui, ó, a cola. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém?
Tudo que nós fazemos tem isso aqui, ó. Esse é o foco. Porque dele, por meio dele e para ele. Se não tiver isso aqui, corre, que é laço. Vai te derrubar. Talvez seja uma capa babilônica, talvez seja um ouro, talvez seja uma prata, talvez seja algo do inferno para te derrubar. Jesus está aqui para te libertar, para te dar o escape, para te levar a um novo nível, para te levar a lugares que você nunca viveu antes. E eu quero concluir. Tá bom. Mais 2 horas então. Tô brincando. A cidade de Ai, nós vemos que foi totalmente destruída. Quem pode dar um amém? Antes eles foram roubados. Quer dizer, Acã fez esse besterol. E o que aconteceu? Todo Israel pagou o preço. Aqueles irmãos lá foram todos mortos também, por causa do pecado de Acã. Todos aquele exército ali de 3.000, enfim. Mas só que nós vemos logo em seguida que Ai foi destruída depois que foi zimpado Acã e todo aquilo que ele fez. Porém Deus liberou, olha só que loucura, Deus liberou novas conquistas, aquisições liberadas por ele. Olha só, em Josué 8, versículo 1 e 2, o Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem fique assustado. Fala para o irmão do lado, seja um profeta na vida do teu irmão do lado. Não tenha medo, não fique assustado. A nossa alma muitas vezes fica com medo, assustado, principalmente depois de alguma derrota. Josué derrubou as muralhas de Jericó, a maior cidade que tinha, a maior fortaleza que tinha naquele momento. Derrubou. Então ele tinha conquista ali, já estava se achando, vamos dizer assim. Claro que não, Josué estava ponta de lança ali com o Senhor. Mas só que logo em seguida tem a derrota de Ai. E um negocinho pequenininho. E aí ele fica com medo e assustado. É normal. E é normal eu e você ficarmos com medo depois de uma derrota. Geralmente, pode ver, quando você tem uma falência, quando você tem um divórcio, quando você perde alguém querido, quando acontece alguma coisa, desastre na tua vida, enfim. Ou alguma coisa espiritual que você perdeu, ou situações que você perdeu. Você fica às vezes com medo de dar o passo. Você fica com medo às vezes de avançar. Você fica com medo e assustado de viver um novo de Deus. Isso é normal. Mas só que o Senhor essa noite está dizendo para mim e para você: não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra. Prepare-se, marche contra a cidade de Ai. Eis que entregarei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o rei o que fez com Jericó e o seu rei, exceto desta vez. Repitam bem forte agora comigo assim: exceto dessa vez. Não, bem forte: exceto dessa vez. Vocês poderão saquear os despojos e o seu gado. Repita comigo: Acã era só mais uma cidade. Era só mais uma cidade. Hoje a gente poderia estar falando de Acã, conquistando talvez a capa, talvez o ouro, talvez a prata, como esses homens conquistaram. Era só mais um estágio, Acã. Era um sacrifício hoje para você colher o sobrenatural amanhã. Era um sacrifício hoje para você ter a colheita de Deus amanhã. Era um sacrifício hoje para você viver o sobrenatural de Deus amanhã, Acã. Você fará com a cidade de Ai o que fez com o rei, certo? Desta vez vocês poderão saquear os despojos e o seu gado. Põe uma emboscada à cidade por trás dela. Só até aí, aleluia. As promessas de Deus
são muito maiores que os nossos desejos. Quem aqui já teve um sonho, já teve um desejo e Deus te surpreendeu? Levanta a mão e dá uma glória. Esse é o testemunho que você dá? Levanta a mão e dá uma glória, querido. Eu queria casar quando eu entrei para a igreja e Deus me deu o melhor da terra. Quem pode dar um aleluia? Solteiros, quem vai tomar posse do melhor que Deus tem, dá um amém. Olha aí, ó, galera, tenha fé, só mais um estágio. Não toma posse da capa babilônica do inferno. Fica tranquilo, Deus vai te honrar. Deus vai honrar o teu sacrifício hoje para te dar o melhor que Ele tem amanhã. Mas primeiro tem que ter obediência, tem que ter sacrifício, tem que ter temor e tremor para você viver o sobrenatural de Deus. Sem sacrifício não há fogo, sem sacrifício não há glória, sem sacrifício não há milagres, não há o sobrenatural, os céus não se abrem. Quem está entendendo, não, glória. Fala para o irmão do lado, seja profeta no irmão do lado aí, fala assim: as promessas de Deus são maiores que os seus desejos. Ele é fiel e cumpre o que te prometeu. Josué 8:27. Os israelitas saquearam para si o gado e os despojos daquela cidade. Repitam bem forte comigo. Saquearam para si o gado e os despojos daquela cidade. Os despojos, alguém sabe o que é despojo? Repitam bem forte comigo assim: são as riquezas da cidade. Imagina você entrar em qualquer cidade e Deus mandar você tomar posse dela. Você toma posse de toda a riqueza que há naquela cidade. Eles tomaram posse de tudo. Repitam bem forte comigo: era só mais uma estação, era só mais um tempo, era só mais uma cidade. Segundo a palavra do Senhor que havia ordenado a Josué. Repitam comigo bem forte: segundo a palavra de Deus, eu tomarei posse das minhas promessas. Quem tem promessa aqui? Seja dependente do Senhor, somente confie nele. A vitória, a glória e a honra estão diante de vocês, igreja do Senhor. Mas para isso necessita de um sacrifício hoje. Dê mais um passo em direção a Ele. Faça mais um sacrifício hoje. Espere nele, confia nele. Honre ao Senhor com tua vida. Honre ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que Ele honrará os que honrarem, mas Ele despreza os que desprezarem. Você quer ser honrado ou desprezado pelo Senhor? Quem vai honrar o Senhor aqui? Se você honrar o Senhor, você vai experimentar o favor dEle. O favor dEle. Sabe aquele vento que vem? Principalmente aqui no Rio. Tu está em algum lugar e vem aquele ventinho gostoso, refresca. Quem está entendendo o que eu estou falando? Que não está um bafo. Aí vem aquele ventinho, refresca. Tu fala: meu Deus, esse é um refrigério do Senhor. Esse é o favor. Coisa que você nem esperava e vem. Confie e dependa da sobrenaturalidade dEle. Confia e dependa que na tua vida o sobrenatural de Deus já aconteceu. Em Romanos 8, versículo 37. E agora eu começo a pregar, agora eu empolguei. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Acho que não tem vencedor aqui essa noite, não. Estão muito... Vocês já tomaram pancada lá de ai. Fica tranquilo. Quem já apanhou em ai aí? Quem pode dizer ai? Fica tranquilo, tenha medo. Não fica mais assustado não. Vocês são mais que vencedores. Vou repetir: vocês são mais que vencedores.
por meio daquele que nos amou. Versículo 38. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, repita bem forte comigo, nenhuma capa, nenhum ouro, nenhuma prata, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Glorifique a Jesus, igreja.